Ai de mim, provocações. Tem que começar com um gemido grego. Ai me! Quase 12 anos caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Agora ouçam o que declarou um dia o nosso convidado de hoje. Preocupado em disseminar a força da palavra, do conhecimento e da rebeldia, virei jornalista e educador. Como o conhecimento e a rebeldia nos atraem, ainda mais na cabeça dos educadores, nós o chamamos. Além de escrever na Folha.com e de falar na rádio CBN, ele tem um site na internet, baseado na ideia de que a pouca educação gera pouca solidariedade entre as pessoas e que isso explica, em parte, porque ainda somos tão desiguais, tão violentos. Ele é Gilberto Dimenstein. Gilberto Dimenstein. Não é possível que, sendo as criancinhas tão inteligentes, os adultos sejam tão estúpidos. A educação deve ter alguma coisa a ver com isso. Quem disse isso foi Alexandre Dumas Filho. Ele acertou? Olha, eu acho o seguinte, que o adulto que perde a criança perde o poder de aprender e perde a curiosidade. Quando você vê as pessoas que são as maiores inventoras do planeta, em qualquer área, os maiores criadores, na música, no teatro, na dança, na biotecnologia, são pessoas que nunca ficaram estúpidas porque sempre conseguiram manter a estupidez de uma criança, no sentido de que elas se encantam o tempo todo. Você perde a criança quando você perde o encantamento da descoberta. Então, eu acho que um limite da estupidez ou não do adulto é quando a curiosidade da criança vai embora. Como vão a educação e a cultura neste país? Você sabe que uma coisa que eu queria te falar, já que você está provocando, que para mim, educação e cultura é uma mesma coisa, porque não tem educação sem cultura, não tem cultura sem educação. Quando você está num palco, Abu, se as pessoas não tiverem educação, elas também não vão conseguir perceber a força do significado das suas palavras. E nesse sentido, a educação e a cultura, por mais que tenha evoluído e evoluiu muito, ainda é muito ruim. Eu vou dizer uma coisa para você. Educação não tem nada a ver com cultura. A educação é uma coisa, a cultura é outra. Agora você vem e une as duas. Exatamente. Como? Que é isso, Dimenstein? Não, porque para mim, a educação é o que te permite absorver os símbolos produzidos pela humanidade. E isso é cultura. A educação hoje no Brasil, ninguém sabe o que é. Ninguém faz um projeto de educação por 30 anos. No Japão, quem não sabe ler vai preso. Aqui eles são eleitos, Dimenstein. Então, que é isso? Como é que você pode começar a achar que a cultura e a educação estão unidas? Mas você sabe que a única coisa que eu consigo... Como é que o Mino Carta me fala bem de você? Falando uma bobagem dessa. Não, o que eu tentei colocar é o seguinte, quando a gente fala em educação, é muito mais do que a escola só, do que aquela sala de aula. A educação é o viver. Você sabe que a palavra educar, ela vem do latim, que é extrair. E a educação é o processo cotidiano do extrair as coisas. E isso pode ser num teatro, pode ser no hospital, você como médico, como enfermeiro, pode ser numa sala de aula ou não. O que eu acho que é emburrecedor é você achar que você consegue aprender de verdade estando num lugar que parece uma fábrica, que tem até sirene. Agora eu vou aprender matemática, química, física, biologia, e tem uma sirene, você muda de lugar, muda de assunto. Isso não, imagine, isso daí não funciona. Quando você pensa na cultura, é como todo o mundo dos símbolos, é entronizado no processo de aprendizagem. O professor hoje, ele não está sabendo que a internet está aí, ele está dando aula como estava antigamente, ele não vê que os garotos já estão sabendo outras coisas, tem que descobrir a forma de dar uma nova aula, tem que reinventar. Não é? A sala de aula, tem que reinventar o conceito de sala de aula. A sala de aula não está na escola,
A sala de aula está no mundo. Esses meninos, eles já nascem aprendendo no computador, eles já nascem interativos, eles já nascem conectados, compartilhando. Chega um professor lá, vai ensinar derivativa, ele vai ensinar oração coordenada subjuntiva reduzida do infinitivo, sem ensinar antes a poesia. O que eu acho que você... Sabe como você aprende português de verdade? É por isso que eu falo que educação e cultura é uma coisa só. Você aprende português se apaixonando pela poesia, pela literatura. Aí depois a norma culta. Você não ensina a pessoa a fazer sexo e antes ensina ginecologia ou ensina obstetrícia. Entendeu? A poesia, a literatura que vai te ensinar a ter um mundo encantado. Você imagina quantas crianças poderiam aprender muito mais português e geografia se encantassem pelo teatro, ou pela música, ou pela dança. Então, quando você fala na expressão, porque qual o papel da educação? A educação só tem um papel, um único papel. A educação tem um único papel, é ensinar o encanto da possibilidade. É isto. O educador tem que ensinar a pessoa a se encantar com as possibilidades da sua existência. Existe no Brasil isso? Olha, você tem vários tipos de educadores que são assim. Você tem pessoas que são educadoras, mas não estão numa sala de aula. A escola não mudou, né? Então nós estamos com uma geração que é tecnológica, uma sala de aula com giz, lousa e o professor, os alunos sentados um atrás do outro, naquele mesmo sistema que foi desde que a escola foi fundada, né? Então é uma briga para que eles prestem atenção, para que eles fiquem quietos, para que o professor possa falar. O professor tem uma jornada muito extensa. Primeiro, ele ganha pouco, né? Então ele precisa trabalhar muito. Eu coordeno uma equipe de quase 100 professores, a maioria deles trabalha em 3 períodos. Então é impossível uma pessoa que trabalha manhã, tarde e noite conseguir estudar. Você sabe o que eu quis dizer com essa provocações, né?